Olá, começa agora o Mix na Web e o programa de hoje está imperdível. Eu entrevisto a doutora Ritz, é ela mesma. Ela vai dar dicas aí para atletas, ela que é um super exemplo aí para todos. Ela vai falar sobre medicina esportiva, alimentação e vai dar dicas imperdíveis para você, que se preocupe em se cuidar e você vai saber que não é tarde, que ainda dá tempo de você ficar, ó, enxutinho aí pro verão. E olha só, em quem veio nos visitar hoje pela primeira vez, esta maravilhosa, a doutora Michele Hitzmann, veio falar de assuntos que você tem pedido aqui para nós, pelo nosso e-mail, e ela vai falar um pouquinho aí de tudo que se trata aí da medicina esportiva. Obrigada, doutora, pela sua presença hoje aqui no Mix na Web. Obrigada, Kellen. Muito bom estar aqui com vocês. A oportunidade de estar trazendo informação de qualidade, informações importantes para a gente estar se cuidando mais e vivendo um pouco melhor, né? Com certeza, né? Quem não quer viver mais tempo, viver com mais saúde, com mais beleza também, gente. E olha o exemplo que a doutora é, né? Fala sério, hein, doutora? Olha, você só vai acrescentar muito aqui hoje, porque meu público é um público que se preocupa muito com saúde e beleza também. Obrigada pelo convite. É até muito oportuno a gente estar falando nesse momento, né, sobre como se cuidar e como envelhecer bem, né? Nós estamos com uma expectativa de vida cada vez maior e as pessoas têm se preocupado e têm percebido que a prevenção é sempre a melhor forma de se envelhecer. Então, você começar a se preocupar desde cedo com uma alimentação saudável, com uma qualidade de vida, com bons hábitos de vida, hábitos alimentares, é a chave para se viver bem por muitos e muitos anos. Né? Com certeza. E a respeito, então, dos hábitos alimentares, doutora, o que assim, você pode passar aí para nós a respeito de como eles influenciam na saúde, na longevidade? Eu poderia te dizer, Kellen, que, na verdade, o nosso alimento, né, a comida que a gente ingere todo dia, talvez sejam as drogas mais poderosas que a gente pode estar colocando dentro do nosso organismo. Dependendo da combinação que eu tenho de alimentos, a quantidade de carboidratos e de proteínas, eu gero reações hormonais no meu organismo que eles podem me ajudar a construir um organismo mais saudável ou a me destruir lentamente. Então, os alimentos, eles mexem com os hormônios, é isso? Os alimentos, eles têm uma influência direta na nossa produção hormonal. Né? Dependendo exatamente do tipo de alimento que eu estou colocando no meu organismo, eu coloco o meu corpo inteiro trabalhando ao meu favor ou o contrário. Olha só, não sabia disso, hein? Então pode ser que eu esteja mesmo me matando aí aos poucos, judiando mesmo da minha saúde com a alimentação, que a gente acha que a alimentação é o que é preciso, é o mais saudável, tem que comer bastante, comer bem, né? Boa parte das pessoas acha que está se alimentando bem e, na verdade, está com uma alimentação completamente desequilibrada, equivocada. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer é a diferença entre eu me alimentar e eu me nutrir. Né? Parece que é a mesma coisa, mas é muito diferente. Se na hora do almoço eu estou com uma vida muito corrida e faço aquele lanchinho como uma coxinha, como um biscoitinho, eu estou alimentado. Mas eu não estou nutrido. A nutrição envolve muito mais eu ter toda uma gama de nutrientes importantes para estar compondo essa alimentação equilibrada. Então, já começa de você olhar o alimento como um grande aliado para manter a tua saúde e para manter uma boa qualidade de vida. A gente se preocupa, às vezes, com o alimento só para uma estética favorável. Né? E o alimento, na verdade, ele te nutre de dentro para fora. Então, uma pele bonita, um cabelo bonito, unhas bonitas e um corpo bonito vai depender muito do que você está botando para dentro. Olha só, hein? Já estou me sentindo aqui culpada, viu, doutora? Porque a gente fica na correria, acaba não tendo mais tanto tempo, né, de se cuidar, de fazer exercício e acaba comendo para matar a fome. Então, não pode. É isso? O ideal é que você não fique muitas horas sem se alimentar. Então, que consiga, pelo menos, estar fazendo um lanchinho de 3 em 3 horas. Se você fica longos períodos sem se alimentar, a próxima refeição provavelmente vai ter um volume calórico maior do que teria se você não tivesse com tanta fome. Então, é não chegar com tanta fome na próxima refeição. Então, às vezes, a gente quer fazer dieta, principalmente mulher, né? Se incomoda, ai, aquela gordurinha, eu estou incomodada, eu quero emagrecer. Aquele imediatismo de que tem que ser para ontem, já começa errado. Né? Uma dieta tem que ter uma programação, tem que ter um cálculo de um valor de peso a ser perdido gradualmente. Tudo que eu perco muito rápido, eu ganho muito rápido. Então, mesmo que eu queira perder peso e não tenha aquela fome, por exemplo, no meio da manhã ou no finalzinho da tarde, faz um lanchinho para não chegar no almoço ou não chegar na janta
com fome demais, porque certamente o estrago vai ser maior. Mas, gente, olha, o lanchinho, acredito que não seja um salgadinho, né? Um doce, tem que ser algo mesmo assim prescrito, né? Tendo a orientação do médico. Isso você faz? Com certeza. O mais importante quando você está pensando numa reeducação alimentar ou de manter hábitos saudáveis é você ter uma programação. Se você sabe que, por exemplo, você vai passar o dia inteiro na rua, já se programa de levar uma fruta na bolsa, umas castanhas, que se você depender do que talvez o comércio te oferte, você talvez não tenha nem opções saudáveis. Ai, doutora, quero aproveitar, então, sua presença aqui. Já dá uma dica, então, do que nós podemos levar, então, ali na bolsa, num potinho, para não comer besteira, né? Eu acho que hoje em dia, uma fruta é sempre muito bom de levar. Então, uma maçã, uma pera, uma banana, são alimentos muito fáceis de você transportar na bolsa. Eu gosto muito de frutas desidratadas, que as pessoas esquecem que existem, né? Então, uma banana desidratada, um damasco, um figo, eles não perecem na bolsa, não estragam. Então, você sempre pode ter um saquinho com uma frutinha para beliscar no meio da manhã. Eu costumo chamar de mix nuts, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, fazer um saquinho também que você possa beliscar. São alimentos que estão te nutrindo, não estão só te alimentando, te dando calorias, mas estão te trazendo nutrientes, vitaminas, então já seria uma dica. E no caso aí das frutas secas, elas têm mais alguma função a não ser assim matar a fome? As frutas desidratadas, por elas serem desidratadas, elas acabam concentrando uma quantidade maior de nutrientes e de fibras. Então, você tem uma concentração muito grande, normalmente, de potássio, de eletrólitos, de minerais. E, para quem tem problema realmente de regular o intestino, elas são bem concentradas em fibras. Então, Olha só que bom, hein? Nada mais, né, de comer besteira, então, na rua, né? E também para os atletas e para os que não são atletas, doutora, o que precisa mesmo levar à risca ali na alimentação? O que é importante? Com certeza. Para o atleta, mais ainda, né? O alimento é o combustível do atleta. Se ele não repõe isso e tem um desgaste grande, o corpo, de alguma forma, vai sofrer. São lesões, perda do rendimento da performance atlética. Esse atleta começa a ter distúrbios do sono, já não dorme mais tão bem. É uma série de problemas e é uma bola de neve. Então, esse atleta começa a ter o tempo de vida dele útil como atleta reduzido. Se ele não tiver uma alimentação que condiz com a descarga de energia que ele tem, com o desgaste que ele precisa repor, esse atleta não vai render por o tempo que ele poderia render se tivesse tudo trabalhando a seu favor, com certeza. Entendi, doutora. E para nós, assim, que não somos atletas, né? Por que você faz exercício, faz musculação e parece que não ganha a massa magra, não ganha músculo? O que acontece? Aí a gente já muda um pouco o nosso foco, né? Eu digo assim, quando o paciente me procura, né? Não só um atleta, como uma menina que está na academia e quer ganhar um pouco mais de massa muscular, quer baixar o percentual de gordura. Eu sempre costumo dizer para meus pacientes que isso é um tripé. Na verdade, são 3 fatores muito importantes que têm que estar casadinhos para o resultado vir. O primeiro deles, obviamente, é a alimentação. Se você não tiver uma alimentação compatível com o teu objetivo, ele não vai vir. A segunda parte é o treinamento. Então, não adianta a pessoa chegar no meu consultório, eu quero ganhar massa muscular, e falar, mas se você não faz nada, o músculo não nasce do nada. Não é só uma alimentação, você tem que ter um estímulo muscular. Não precisa ser só musculação. Pode ser um spinning, pode ser um aeróbico, pode ser uma caminhada, mas eu tenho que ter uma atividade física para estimular e manter minha musculatura forte. Diária tem que ser, então, também ou não? Não necessariamente diária, mas eu tenho que ter uma rotina. Pode ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não adianta fazer uma semana e ficar um mês parado, né? Então, são hábitos de vida, uma rotina. E o terceiro fator que eu digo que é fundamental para o meu paciente é, de fato, todo um equilíbrio hormonal, dos nutrientes, das vitaminas, para trabalhar a seu favor. Então, a gente escuta muita mulher falar, às vezes, eu não consigo emagrecer, e eu faço a dieta e tudo. De fato, muitas vezes, existe um problema hormonal por trás disso. E o metabolismo acaba desacelerando demais. Então, é como se o forninho estivesse queimando muito baixinho, né? Então, às vezes, você come pouquinho e mesmo assim não emagrece. E com o metabolismo lento, cada vez você vai comer menos e continua mantendo o mesmo peso e come menos e parece que o peso não baixa, porque esse metabolismo ele tem que estar também equilibradinho. É verdade, é a reclamação, né, da mulherada. Olha, eu como pouco, eu faço mais exercício do que antes e parece que eu não emagreço, né? Então aí entram os hormônios e o metabolismo que já está mais baixinho, é isso? Está mais lento? Exatamente. Na hora que você consegue botar tudo isso trabalhando a teu favor, então equilibrar a parte do hormônio do estresse, que de fato engorda. A gente escuta muitas vezes, o estresse engorda? Engorda.
né? O cortisol, que é o hormônio que a gente libera com o estresse do dia a dia, ele aumenta a glicose, aumenta o acúmulo de gordura, desacelera o metabolismo. Então, esse seria um dos hormônios. A gente tem uma tireoide que tem que estar toda equilibradinha também. Então, é uma gama de hormônios e de fatores que a gente tem que deixar equilibradinhos para a dieta também ter o resultado satisfatório. Senão você faz dieta, você faz a tua malhação e o resultado não vem como você espera, infelizmente. Doutora, e para saber, então, assim, se tá tudo aí desarranjado, os meus hormônios, a tireoide, como que você trabalha isso? Como você faz o diagnóstico? Então, primeira coisa é ter um bom papo com o paciente. Ele já te passa muita informação. Só de você parar e ouvir esse paciente, de fato ouvir a queixa dele, já é uma diferença. Já tem vários indícios do que pode estar acontecendo de errado. Depois é uma boa avaliação física. Né? Você vê como é que o corpo desse paciente se apresenta. Né? Como é que está a distribuição de gordura nesse organismo? Será que isso já me mostra algum desequilíbrio? Uma concentração de gordura muito localizada no abdômen, por exemplo, já me abre o alerta, talvez uma síndrome metabólica, algumas alterações hormonais. E depois, obviamente, né, uma série de exames, normalmente de sangue, em que eu traço todo o perfil hormonal desse paciente e consigo avaliar de fato, né, na parte sanguínea, onde é que estão esses desequilíbrios todos. E aí a gente consegue traçar de forma totalmente individualizada uma proposta para aquele paciente em específico, para equilibrar aquele organismo. Doutora, e assim, no tratamento, na orientação, você é a favor dos suplementos? Como que funciona isso? Olha, Kelly, é engraçado, porque esse termo suplementos, as pessoas têm tanto preconceito, né? Parece que a gente fala suplemento, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim, e, na verdade, o suplemento, ele suplementa uma alimentação que talvez não seja tão adequada em termos de nutrientes. Então, eles são muito bons para quem trabalha muito na rua e talvez não tenha acesso a alimentos muito saudáveis. Então, ele consegue substituir uma refeição, por exemplo, para o atleta que tem que ingerir uma quantidade enorme, às vezes, de nutrientes, e ele vê que se fosse só comida, ele não teria como ingerir aquilo tudo. Então, às vezes, um shake é uma forma simples de você dar uma boa proteína, de você dar mais calorias. Mas o que eu acho mais importante, e eu uso isso muito na minha prática médica, uso muito suplemento com crianças e com idosos. Né? As crianças, a principal indicação é aquela criança que é mais chatinha para comer, não gosta de comer carne, não gosta de comer aquilo, tem alguma intolerância à lactose. Eu uso muito suplemento para melhorar a qualidade da alimentação dessa criança. E isso faz uma diferença enorme na saúde. Né? Isso em termos de exames médicos, você vê. Então, não tem dúvida. E o idoso, às vezes, que já tem uma dificuldade de deglutição ou de mastigação, já não consegue mais comer muitos alimentos sólidos, na hora que você consegue fazer um shake proteico, por exemplo, ou inserir uma glutamina, uma creatina naquele idoso que está perdendo massa muscular, dá uma diferença de qualidade de vida e de autonomia para aquele idoso. Então, não só o atleta, que a gente pensa que é só o atleta que usa suplemento, porque, infelizmente, a indústria dos suplementos hoje em dia ela está muito estigmatizada. E os potes e os rótulos dos suplementos também estão focando num público errado. Né? Na hora que você compra um pote de whey protein, de uma creatina, de uma glutamina, tem lá um musculoso, tem uma imagem que a pessoa comum não se identifica. É verdade. Você fala, eu vou tomar, mas eu não sou esse atleta, eu não malho tanto desse jeito, né? Eu não tenho essa rotina. E aí você fica... Eu tenho medo, assim. Eu falo, eu vou tomar, mas e aí? Eu não consigo fazer exercício todo dia, né? E eu sinto que eu preciso de muita coisa, porque eu não consigo comer muita coisa, né? Não, exatamente. E aí, vamos supor, se teu filho está na academia, chega com um pote daqueles, coloca em cima da mesa e fala... Meu filho, o que você está fazendo? Isso deve dar problema no rim, no fígado. Olha só essa embalagem. O negócio é preto, com aquelas imagens mais agressivas. Então, quando o médico indica, quando o médico dá a orientação para o paciente, ou quando a mãe leva o filho e pede uma orientação, isso acaba tendo, de fato, né, uma credibilidade diferente. Você entende que aquilo não é para um público restrito, é para todo mundo, é para complementar uma alimentação. Né? Quando a gente fala de suplementos, a gente não fala só de whey, de creatina, a gente fala de repor vitaminas, ter um bom multivitamínico, de você ter um aporte, por exemplo, de um ômega 3, que é um poderoso antioxidante, anti-inflamatório. Então, a gente tem um arsenal hoje em dia de substâncias que a gente não aproveita para trazer mais qualidade de vida e trazer tantos benefícios para a nossa saúde. Eu acho que também esse julgo que existe sobre os suplementos, esse susto, né, que nós mães temos se o filho aparece com alguma coisa em casa, você conhece alguém que toma, é porque existe mesmo o uso inadequado, né? Tem muita gente que vai, compra por conta, sem a orientação de um médico,
e vai tomando. E aí eu conheço gente que era super magrinha, começou a tomar para ganhar massa e hoje a pessoa é obesa. Né? E também tem os casos dos abusos também. Às vezes fala que está tomando suplemento, mas pode estar tomando um anabolizante, né, doutora? Eu acho que tem que saber separar isso. Primeira indicação, você falou perfeitamente, Kellen, não é tudo para todo mundo. Cada pessoa tem uma necessidade específica, por isso que se fazem exames, existe uma avaliação da estrutura física daquela pessoa para ver o que ela precisa. Né? Hoje em dia, quando você entra numa loja de suplementos, a opção é tão grande e, obviamente, a pessoa que está atrás do balcão, ela quer te vender. Então, talvez você compre o que não seja adequado para você. E depois a gente confunde um pouco esse termo. Suplemento é uma coisa, né? Esteroides, anabolizantes e substâncias proibidas e de uso controlado é uma outra situação, é um outro papo. Né? Então, você botar tudo também no mesmo saco é injustiça com uma substância que pode te fazer bem, né? E que pode estar sendo indicada para a pessoa comum, para complementar uma alimentação talvez inadequada do dia a dia. E para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estou entrevistando a doutora Michele Hitzmann, ela que está falando aí sobre medicina esportiva, sobre alimentos, sobre como você pode se manter por mais tempo jovem, saudável e se cuidando, né, gente? Que é o mais importante e sendo orientado mesmo por quem entende. Doutora, uma pessoa que nunca fez atividade física, que resolve, por exemplo, aos 40 anos, olha, eu quero me cuidar, eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo sarado, bonito. Tem como? Essa pessoa tem chance? Todo mundo pergunta isso, né? Na verdade, 40 anos hoje em dia, a pessoa é muito jovem ainda. Se a gente pensa que a expectativa de vida hoje está chegando quase aos 80, 40 anos de vida, você tem aí pelo menos mais 50% de vida ou 100% ainda de vida pela frente. Né? Então, 40 anos, mesmo que a pessoa nunca tenha feito nada, sempre é hora de começar. Eu acho que as pequenas mudanças que você faz, independente do momento da sua vida, já te traz uma diferença de energia, de disposição, de vontade de viver mesmo. Né? Eu tenho pacientes muito jovens, de 14, 15 anos, que estão fazendo uma prevenção, e tenho pacientes de 70, 75 anos que buscam viver melhor. Né? E de alguns deles nunca se preocuparam com a prevenção. Mas eu vou começar a me prevenir com 70 anos? Vai sim. Né? Existe muita coisa. Tem tempo ainda, né? Com certeza, existe muita coisa para se fazer ainda, é óbvio que cada um no seu limite. Se você nunca fez uma atividade física, você vai começar devagarzinho, com indicação e acompanhamento de um médico, talvez de um profissional de educação física para te acompanhar, diferente de um atleta que já tem aquilo no sangue, porque fez isso a vida inteira. Né? Se começar muito rápido, pulando um pouco essas etapas, provavelmente vai se lesionar, isso vai te trazer mais mal do que bem. Mas eu acho que sempre existe uma hora para começar, para se buscar um pouco mais e se cuidar, né? Com certeza, doutora. Então, o paciente chegando no seu consultório, olha, eu quero me tratar, eu quero me reabilitar, eu não estou bem de saúde, eu preciso melhorar, ou eu quero me tornar um atleta. Tem uma média aí de tempo que a pessoa pode se animar e falar, não, olha, daqui quanto tempo eu vou poder assim ter uma resposta e notar a diferença no meu corpo? Bom, cada paciente é um paciente, então assim, isso é uma coisa muito específica, individual. Mas, no geral, dependendo do desequilíbrio e do objetivo dele, em questão de 2 a 3 meses, no mínimo, ele já começa a notar que tem mais disposição, mais energia, mais vitalidade. Isso é uma coisa de ajustes muito rápidos. Composição corporal depende muito da dedicação dele também de estar seguindo uma dieta. Né? A gente consegue equilibrar a parte hormonal, de deixar tudo mais acelerado, o metabolismo, para ele começar a ter um resultado, obviamente, em 1, 2 meses ele já poder se animar. Né? Mas eu digo, um atleta é diferente. Né? Um atleta já tem um histórico de vida. Então, se alguém quer se tornar um atleta, já é uma coisa mais a longo prazo, um trabalho mais direcionado para aquele objetivo específico. Então, eu diria que para a pessoa se animar, de 2 a 3 meses já de um tratamento conjunto, a gente já consegue trazer um bom resultado. Doutora, mudando um pouquinho aí, eu estou curiosa para saber, porque eu sei que você também é atleta, né? Conta um pouquinho, então, para que as mulheres também se animem em se cuidar também, né? E praticar uma atividade como você pratica. Conta um pouquinho da sua história. O meu histórico de vida é o seguinte, eu comecei a fazer musculação aos 14 anos, então eu sou fisiculturista, não sou competitiva, mas eu vivo como atleta e isso acompanhou a minha vida inteira. Eu já treino agora há 25 anos. Sem parar.
E eu tento trazer isso para os meus pacientes, de que eu consegui levar isso tudo, fazendo uma faculdade de medicina, uma residência, sou casada, eu cuido de uma casa, eu tenho uma vida ativa, tenho 2 consultórios. Então, eu não faço porque eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Quais são as suas prioridades? Certamente eu abri mão de muita coisa na minha vida para chegar onde eu cheguei hoje em dia. Talvez quando as minhas amigas estivessem vendo novela, eu estava na academia. Né? Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Talvez eu levei muita comida para o hospital e não comi no bandejão. Mas são escolhas que a gente faz e é o que me fez feliz. E hoje em dia eu tento passar isso para o paciente. Dá para fazer. Né? Dá para você ter uma vida saudável. Não é desculpa, não é falta de tempo. Mas a doutora deve passar o dia na academia. O meu treino não dura mais que 40 minutos. É o que eu faço por dia. Então, isso também de passar o dia inteiro na academia não vai te trazer resultado, não vai te trazer benefício, vai te trazer lesões, desgaste físico e desgaste até emocional. Porque você pensa, nossa, eu passo a tarde toda na academia e não tenho resultado. E aquela doutora lá foi 40 minutos, o que ela faz? Por que com ela funciona e comigo não funciona? É questão de você otimizar o teu trabalho. Né? 40 minutos bem feitos funcionam mais do que 3 horas enrolando. Olha, gente, vê só, né? Não é mais desculpa, eu tô até que meio sem jeito, porque eu vivo dando desculpa de tempo, de horário, da correria, que eu tô estressada, mas agora com o seu exemplo, com certeza vai me dar muito mais força também pra correr atrás aí do prejuízo, né? Doutora, e falando assim um pouquinho da alimentação, quais as dicas que você poderia deixar agora para quem está assistindo, quer saber um pouquinho também mais aí do seu trabalho, da alimentação? Tem que ser algo muito regrado? Se a alimentação for muito rígida, muito restrita, a pessoa não vai seguir, Kellen. Se for uma coisa muito enlouquecida, que eu falo para o meu paciente, se você começar a fazer uma dieta muito restrita, muito difícil de seguir, você vai conseguir manter aquilo por algum tempo. E depois você vai voltar aos teus hábitos antigos. Então, a dieta tem que ser uma coisa que você consiga adaptar e colocar isso no teu dia a dia de forma fácil. Então, a primeira coisa é, o que você faz questão de comer? Isso tem que ter na tua dieta. Se eu cortar o que é mais importante, você não vai seguir. Então, se meu paciente fala, doutora, eu gosto muito de pão, você pode tirar qualquer coisa da minha dieta, menos pão, ele vai comer pão. Essa sou eu, viu, doutora? Eu ia falar, doutora, eu gosto de carboidrato, eu gosto de pão. Então, pode comer? Pode comer. Você vai adaptar isso na dieta do paciente. Se o paciente fala, doutora, eu adoro o meu vinho do final de semana. Eu não vou deixar de beber. Eu falo, teu vinho vai entrar na dieta. O chocolate vai entrar na dieta, a carne, o que for. Então, a dieta tem que ser feita para você. Não é você que tem que se adaptar à dieta. Então, dica já de cara. Vamos dar umas dicas práticas, então, para o pessoal que está em casa. Primeira dica, eu adoro pão. Vamos optar por um pão de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Um pão que não tenha tanta farinha branca. Então, é o pão integral, o pão multigrãos, o que tenha bastante fibra. Ele já dá uma desacelerada na digestão, você tem uma digestão mais lenta, não eleva tanto o açúcar no sangue, já engorda menos. As carnes, obviamente que a gente vai tentar ingerir carnes que tenham menos gordura. Então, em vez de eu comer aquela picanha, aquele filé mignon com aquela borda enorme de gordura, tentar dar preferência para peixes, para carne branca. Então, você vê que nada do que eu falei aqui é uma novidade. A gente sabe muito bem o que tem que fazer. É que a gente fica esperando a fórmula mágica. E que é o que é fácil, né, doutora? Você quer achar ou comprar uma comida pronta, né? Que eu sei que é uma bomba também. Até quero que você fale um pouquinho disso, porque as pessoas buscam sempre o que é mais fácil, né? Com certeza. A gente tem os alimentos que são os alimentos congelados, já estão prontinhos. Eles são uma opção para você, por exemplo, não comer um pacote de biscoito na hora do almoço. Você come uma lasanha, come uma comida congelada, mas eles são muito ricos em sódio, em conservantes, em aditivos. Então, não seria a opção do dia a dia. Seria uma opção para te salvar naquele momento que você ficou sem opção saudável para comer. Não é o ideal, com certeza. Doutora, a respeito do sódio, né? Eu escuto muito falar isso. Você procura um alimento que tem pouco açúcar ou que é diet, mas que ele acaba tendo muito sódio. É preciso, então, se atentar para isso, olhar no rótulo, ver se o suco ali tem muito sódio, eu tomo muito suco de caixinha. Pode isso, a gente deve evitar bastante, assim, o sódio? Deve. Eu digo que a gente deve evitar os 3 pós brancos. Sal, açúcar e farinha branca. Né? O grande problema do sódio não é no sódio em si, mas no que ele gera no nosso organismo. Né? Nós precisamos de sódio para viver, mas o sódio já existe naturalmente em todos os
alimentos, né? O problema é quando eu acrescento mais sódio além do que a natureza já colocou naquele alimento. E o grande problema é que o nosso paladar para o sódio, ele como eu digo, viciante, no sentido de que quanto mais sódio você coloca, mais sódio você tem que colocar para sentir. A papila gustativa, ela vai criando resistência. Se você começar a diminuir a quantidade de sal no teu alimento do dia a dia, você vai percebendo que a tua sensibilidade ao sal começa a aumentar. Na hora que você come uma comida com um pouquinho mais de sal, você já acha estranho, porque você vai criando resistência. Você entende ter que colocar mais sal para sentir que aquela comida está salgada. Então, a gente tem hoje uma epidemia de consumo de sal. A gente come provavelmente 3 a 4 vezes mais sal do que seria o recomendado para uma saúde ideal. E esse sal causa aumento da pressão arterial, retenção de líquido, retenção de toxina no organismo. Então, é saúde mesmo. Não é só estética, mas é saúde também. Doutor, e a respeito aí dos fast foods, dos lanches, dos refrigerantes, é por isso, então, que as pessoas se viciam, por causa disso que você falou da papila gustativa, que o sódio aparece ali, é isso? Exatamente. Todos esses alimentos muito industrializados que a gente chama de fast food, né, que é um alimento de rápido consumo, com valor calórico enorme, uma das formas que a indústria alimentícia tem, né, de te atrair, de te manter teoricamente viciado nesse tipo de alimento, é uma quantidade enorme de sal e de açúcar nesses alimentos. Tanto o sal quanto o açúcar, eles viciam a tua papila gustativa e cada vez você precisa de mais sal e açúcar para sentir o gosto da comida. Então, você que está sempre acostumado a comer um fast food, na hora que você come uma comida caseira com tempero moderado, você vai achar que ela não tem gosto. Você vai achar ela sem graça. E é o que acontece. E a nossa juventude está sendo massacrada hoje em dia com esse tipo de alimento. A gente nunca teve tanta gente obesa e com problema de saúde, né? Nunca tivemos tantas crianças hipertensas, diabéticas, com tantos colesterol alto, triglicerídeo alto, com problemas para dormir, problemas emocionais, porque esse tipo de alimentação afeta também a parte emocional, aumenta a tendência à depressão, a isolamento social. Então, é uma bola de neve, aí a criança está gorda, se isola mais ainda, e aí quer comer mais ainda porque está com ansiedade. Então, eu digo que é um caminho meio sem fim, né? Se você não tiver uma orientação em casa, de um alimento adequado para comer, eu falo muito das crianças porque isso está sendo muito evidente nessa geração nova. E a família é o principal responsável para estar levando uma alimentação adequada para a mesa de casa. Se você não orienta o teu filho, a mensagem que ele ganha da imprensa e de tudo que está sendo bombardeado para ele atualmente é de que o fast food é comida legal, é o que os amiguinhos vão comer e é o que me deixa feliz. Né? Então, cabe à família trazer essa mensagem para a criança, da importância dessa alimentação saudável. Doutor, e no caso dos pais que levam uma criança que, no caso, obesa no seu consultório, eu estou gostando aí de ver porque, assim, você trata aí num geral, né? Você vai orientar os pais e o jovem ou adolescente também em todos os sentidos, alimentação, o exercício, em tudo? Com certeza. Eu acho que a importância do médico hoje em dia, em vez de ele se concentrar numa área só, ele tem que ser um pouco mais generalista, né? Tem que ver a criança num global. Então, eu tenho que cuidar da alimentação dela, eu tenho que cuidar da cabeça dela, da atividade física, do relacionamento dela em casa com os pais. Se a criança está obesa, o que aconteceu dentro dessa casa? Se esses pais são obesos também, é uma coisa da família. E se esses pais não são obesos, o que aconteceu com essa criança? Será que, você entende, é muito mais abrangente do que isso? A medicina, infelizmente, ela tem se especializado demais e deixado de ver o conjunto. Se a pessoa está com problema no fígado, eu vou olhar só o fígado. Se a pessoa está com problema no pé, é ortopedia, eu vou olhar só aquilo. E, às vezes, o problema não é só aquilo. Né? Então, se você olha a pessoa como um todo, no geral, você consegue até trazer uma proposta um pouco mais condizente com a individualidade daquele paciente. Então, a criança, com certeza, vai ser vista como um todo. Olha que legal, hein? E lá no seu site eu vi que tem dicas, tem algumas matérias bem interessantes, né? Que é o doutorarrites.com. Fala um pouquinho do seu site, doutora. Na verdade, o site é um canal de comunicação com o meu público. Ele é bem direcionado para a parte de esporte. Você vai ver, tem vídeos de treinamento, tem dicas de atividade física, mas também tem o outro lado, o lado que fala de uma alimentação saudável, dos nutrientes, de como se manter uma boa qualidade de vida. Tem bastante informação. Tem um espaço lá muito legal, que é o pergunte, doutorarrites@uol.com.br,
onde eu abro espaço para você estar me mandando dúvidas, perguntas, sugerindo vídeos que eu faço também, explicando, trazendo mais dicas de saúde, de dieta, de nutrição, de treinamento. Então, é um espaço bem legal, bem interativo, que eu vou interagindo e levando o que as pessoas estão buscando, estão procurando. Olha só, hein? Você que nos assiste, olha, não tem mais desculpa que não tem tempo para treinar, porque vocês viram o exemplo da doutora, né? Fazendo faculdade, fazendo residência, teve tempo, achou o tempinho, né? E fez o que precisava ser feito. Orientação com os alimentos, ela já deixou algumas dicas aqui, você também pode ver lá no site, né? Gente, olha que legal, mandar a pergunta. Quem não quer, né? E isso tudo sem custo, doutora? Sem custo, na verdade, é uma forma que eu tenho de estar ajudando as pessoas. Eu consigo focar um pouco mais nos assuntos mais importantes, às vezes fazer um vídeo direcionado para aquelas dúvidas. Eu acho que é isso. O médico, hoje em dia, muito mais do que um cuidador da saúde, né, ele é um gestor da saúde. É um grande administrador da saúde das pessoas. É o que eu digo, né? Eu não vou esperar uma doença se manifestar para eu me preocupar em resolver esse problema, né? O meu carro eu levo anualmente para fazer minhas revisões, para ver como é que está. Eu não espero parar no meio da rua de madrugada para descobrir que eu não troquei o óleo, eu não troquei o freio, que está faltando tudo. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Eu não vou esperar a doença aparecer e eu estar com um problema instalado para tentar resolver. Até porque boa parte dessas doenças que a gente acredita que são crônicas e normais do processo de envelhecimento são completamente evitáveis com um simples programa desse de manutenção preventiva da saúde. Então não tem essa desculpa de falar, não, eu já tô aí numa idade avançada, isso acontece mesmo, você vai ficar doente, você vai ficar debilitado, então isso daí cai por terra, então, no seu tratamento. Com certeza, mas isso não é só no meu tratamento, mas a medicina já mostra evidências de que diabetes, hipertensão, insônia, osteoporose, distúrbios do colesterol, isso tudo é completamente evitável, né? Você tem que prever anos antes que o teu metabolismo está começando a trabalhar contra você, que a parte hormonal já desregulou. E isso culmina, obviamente, com as doenças. E se você previne isso, é muito mais fácil de você conseguir ter uma velhice mais saudável. Depois que essas doenças estão instaladas, já são doenças crônicas, né? Depois que você virou diabético, dificilmente você vai reverter esse quadro. Depois que você já é hipertenso, dificilmente você vai deixar de ser hipertenso. Essa pressão aumentou por vários fatores e provavelmente você vai depender de um remédio para a vida toda, né? Então, agir antes, certamente, é sempre a melhor opção. Então, essa já é a terapia anti-envelhecimento que você faz? Exatamente. O anti-envelhecimento tem esse nome errado. Na verdade, é uma gestão da saúde. É a medicina preventiva, é o prevenir. Então, exatamente, é eu acompanhar esse processo ao longo dos anos e agir na causa antes que isso me vire um transtorno no futuro. Olha só, hein, gente, olha, agora não tem mais como fugir, vocês viram essa linda mulher, um exemplo para todas e todos também. Doutora, olha, parabéns pelo seu trabalho, eu fiquei encantada com tudo, quero navegar bastante aí no seu site, conhecer mais do seu trabalho, quero conhecer também pessoalmente, olha, parabéns mesmo, viu? Kellen, obrigada. Foi uma oportunidade muito boa estar aqui trazendo isso tudo para vocês, essas informações de qualidade. Tem muito mais coisa para a gente conversar. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que é verdade hoje, lá na frente, já não é mais e já mudou. Se a gente não estiver se atualizando, não estiver buscando tudo que está sendo descoberto aí a cada minuto, a cada segundo no mundo, a gente vai ficar para trás, com certeza. Então, é se informar mesmo, gente, é buscar, é não se acomodar com as verdades que são ditas para você. Hoje em dia tem muita coisa para ser oferecida em termos de medicina. Então, realmente, não vamos nos acomodar, vamos buscar. Você é responsável pela sua saúde. Não tem como colocar a culpa em mais ninguém. Você é o único responsável. É isso aí, gente. Então, vamos nos cuidar, autoestima para todos e muita saúde. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigada, um beijo muito grande para todo mundo, para você também, Kellen, parabéns pelo teu programa, um sucesso, vamos acompanhando aí os próximos vídeos, tenho certeza que é só essa iniciativa de estar trazendo informação de qualidade para você que está em casa, já faz toda a diferença. E você vai voltar, hein? Já estou deixando aqui o convite em aberto. Com certeza, estarei aqui na próxima vez. Obrigada, doutora. Obrigada.